Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Deus que fez o céu e a terra, porque Ele é digno de honra, glórias e louvores. Entenda uma coisa: nós somos seres humanos e dependemos de Deus. Dependemos a cada dia do seu auxílio. Dependemos a cada dia do fôlego de vida. Dependemos a cada dia para que nós possamos acordar, para que nós possamos respirar e ter saúde. Então a cada dia devemos dar glórias a Ele, exaltar somente a Ele, magnificar somente a Ele, porque Ele é digno disso tudo, de honra, de glórias e louvores. Porque sem Deus nós não somos nada. Nós não vivemos nessa vida, nós vegetamos. Mas como temos Deus em nossa vida, aí sim a nossa história muda. Entendemos que a história teve uma divisão após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, mas a palavra do Senhor continua sendo a mesma. Por isso, procure a cada dia meditar na palavra do Senhor e observar os mandamentos de Deus, para que você possa compreender e entender que sem Deus, eu e você, nós não somos nada. E o dia que passarmos desta vida para outra, a palavra profética, a palavra de Deus assim nos adverte: nós vamos prestar conta de tudo a Deus, de tudo aquilo que a gente fez e de tudo aquilo que a gente deixou para Deus. O que eu sempre falo, eu vou tornar a repetir aqui para que você entenda. Existe um tempo, dentro de um tempo que Deus nos deu nessa vida, para que nós possamos assim viver como ser humano, exaltar a Ele em espírito, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e mais tarde, um dia, partir dessa vida para outra e entrar de cabeça erguida nos céus. Quantos que quando chegar lá em cima vai entrar de cabeça baixa e vai ser condenado por Deus? Por isso, entre no céu de cabeça erguida. Como que eu vou fazer isso, irmão? Aceita Jesus Cristo, entra na direita com Deus, conserta a tua vida para que você possa morar nos céus. Porque nós estamos vivendo nessa vida só de passagem. Você entende, sabe muito bem quantas pessoas que já partiram desta vida para outra. Eu e você seremos as próximas a partir. E a Bíblia nos adverte: prepara-se para se encontrar com o Senhor teu Deus, porque Deus assim quer que nós se preparamos para se encontrar com Ele. Vamos lá então, a mensagem da palavra de Deus, com o seguinte tema de mensagem de hoje, que é ordem e progresso. Se prepara que o Brasil nessa tarde vai dar uma andada mais para frente no âmbito espiritual. Vamos lá então, abra sua Bíblia aí em Salmos capítulo 2, do versículo. Entendemos que quem fez seminário entende muito bem que não se diz assim, mas eu vou falar no linguajar, mas no linguajar mais assim interiorano, para que todos possam entender, porque vamos falar do jeito que a gente aprendeu no início. Eu não vou trazer aquele linguajar de aquele que os grandes falam bonito, isso, aquilo, mas vamos falar num linguajar que todo mundo possa entender. Abra sua Bíblia aí no livro de Salmos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Nós vamos ler aqui a leitura da mensagem da palavra de Deus. O título diz: a rebelião das nações e a vitória do Messias. O tema é ordem e progresso. E a Bíblia lendo aqui do versículo 1 ao 12, que diz assim: porque se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, e os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se macumunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompando as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, e então lhe falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião, recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, e hoje te gerei.
Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a uma vara de oleiro. Agora, pois, os reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereceis no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele assim confiam. Aleluia, glórias a Deus. Mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: ordem e progresso. Se prepara nessa tarde para você organizar tudo, porque Deus tem coisas grandes e firmes para você e para mim, coisas que nós não entendemos. Desde o início da criação, antes de haver fundação de nações nessa vida, Deus assim tem preparado para os seres humanos coisas tão grandes que eles nem imaginam, coisas assim que é sobrenatural e espiritual. Entendemos que com o pensamento natural nós nunca poderemos compreender. Entendemos se apegarmos com o pensamento deste mundo, principalmente, nós vamos achar que as coisas de Deus é coisas para loucos. Entendemos que a loucura de Deus é mais sábia do que todos os sábios juntos. Assim o apóstolo Paulo dizia. Mas eu quero dizer para você nessa tarde, dentro desse tema de mensagem que é ordem e progresso, o Brasil vai dar uma andadinha mais para frente, só que na Zona Oeste, que não pega lá para baixo, para a Zona Leste, nem a Nordeste, mas um dia pegará. Um dia essa voz chegará lá e nós vamos anunciar também para ele. Mas vamos lá para o que nos interessa. Entendemos que ordem e progresso, primeiramente nós temos que organizar a nossa vida. Entendemos que temos que colocar a nossa vida no altar. Entendemos que temos que separar das coisas do mundo que assim desagrada a Deus. Entendemos que temos que ser pessoas santas, assim como o Senhor é santo, se esforçando a cada dia, porque a palavra do Senhor também diz: seguir na paz com todos e a santificação, sem a qual assim ninguém verá o Senhor. Mas para ter ordem e progresso na nossa vida, primeiramente temos que organizar para que o progresso possa avançar mais. Entendemos que uma pessoa sem se organizar primeiro, ela não vai a lugar nenhum. Se primeiramente ela não meditar, não estudar, não ter conhecimento e não buscar em Deus também, para que Deus possa dirigir os seus caminhos, porque a palavra do Senhor assim diz que os projetos do coração do homem são muitos, mas a resposta certa vem do Senhor que fez o céu e a terra. O nosso Deus é aquele que fez o céu e a terra, para que o homem venha assim desfrutar, para que o homem venha assim viver nesta vida com Deus, venha viver progressivamente e crescendo a cada dia, materialmente e espiritualmente. Mas entendemos que a maioria dos seres humanos só querem viver crescendo materialmente e espiritualmente a milésimo de distância, eles não estão nem aí. Mas entendemos quando as aflições da vida assim vem, eles lembram que tem que buscar a Deus. Entendemos que um busca a Deus no lugar errado, entendemos que outro vai para o lugar certo. Entendemos que o céu, terra e inferno é realidade. Estamos vivendo nessa terra, aí em cima nos céus está o nosso céu, aonde nós vamos para lá, aonde Deus mora e Deus é nosso Pai. E entendendo que o inferno se encontra nas partes mais baixas, porque em Provérbio também diz que quem é sábio olha para cima para se desviar do inferno que está embaixo. Então, se não entrarmos nos âmbitos espiritual e não entender as coisas de Deus e não nascer de novo, nunca chegaremos ao céu. Aleluia, glórias a Deus. As pessoas naturais nunca compreenderão as coisas de Deus. Nicodemos foi um que entrou nesse estreito, quando Jesus Cristo assim falava para ele, e dizendo: Nicodemos, seria necessário, tem que ser o necessário nascer de novo. E Nicodemos falou assim: como pode? Eu já velhinho, já na tábua da virada, para você entender essa ilustração, já estou velhinho, como é que eu vou nascer de novo? Não tem como, não tem como voltar no passado, mas tem como viver um presente, esquecendo o passado, com tudo se fazendo novo.
mas meditando na palavra do Senhor, que ela é do passado, mas mais existente, mais real do que as coisas desse mundo, eu entendo que Deus assim, através do seu Filho Jesus Cristo, Ele queria demonstrar para o homem, mostrando para Nicodemos naquela hora, que era necessário e tinha que ser o mais importante, que era nascer de novo. Nascer quer dizer viver para Deus, quer dizer ser diferente, quer dizer morrer para este mundo, andar em novidade de vida, para que haja ordem e progresso na nossa vida. Primeiramente nós temos que colocar a nossa casa em ordem. Assim Isaías chegou e falou para o rei Ezequias: Ezequias, bota a tua casa em ordem, porque para ter progresso, primeiramente tu tem que organizar tudo. Aleluia, glórias a Deus. Mas entendemos, irmão, que primeiramente Deus, Ele dá oportunidade para todas as nações. Não existe nações na face da terra que existe e existente. Você conhecendo principalmente a geografia ou os livros de história que dizem por aí afora, entendemos que através da geografia você pode conhecer os países, você pode conhecer os estados, mas todos aqueles países que estão ali naquele livro de geografia, entenda uma coisa, tem a oportunidade de Deus. A Bíblia diz que herdeiros são os judeus, nós somos co-herdeiros de Deus. Deus dá oportunidade de vida e para a salvação de todos os seres humanos, entregou o seu Filho Jesus, o Messias, o prometido, aquele que desceu do céu para cá, viveu o seu momento difícil, mas morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Aleluia, glórias a Deus. Então entenda uma coisa: Deus é Deus e o resto é Baal. Tudo que Deus faz, o diabo tenta assim querer imitar. Interessante que eu escutei um certo pregador uma vez falando, foi ele que falou. Eu escutei uma certa vez ele falando que o diabo fez, que Deus fez o pássaro, o diabo fez o morcego. Deus fez o coelho, o diabo fez o rato. Não estou entendendo nada, mas se tem só tem uma coisa, irmão. A Bíblia diz que tudo o diabo tenta assim querer imitar, que se for possível ele se transforma em anjo de luz. Ele vem no sapatinho de lã. Ele vem no sapatinho de lã. Quando o homem tem conhecimento de Deus, ele vem no sapatinho de lã, conforme o pessoal diz por aí. Mas se o homem e o ser humano não tem conhecimento nenhum, dizem por aí que ele vem com a bota da coluna, fazendo o maior barulhão, e o pessoal não tem conhecimento de Deus mesmo, aí pensa que está adorando a Deus, está adorando ao capiroto, está adorando a Satanás. Entenda uma coisa, meu filho, se você quer cair na realidade da vida, dá um pulo agora lá no cemitério. Você vai ver lá pessoas morrendo. Depois de você passa de lá, você vai no berçário, no hospital. Procura um hospital mais próximo, você vai ver uma criança nascendo. Crianças que nascem, pessoas que se partem. Quer dizer, nasceu, morreu, quer dizer, nascer, né, vivendo nessa terra e depois partir dessa vida para outra. E tem um porém, a Bíblia assim nos diz que nós vamos prestar conta de tudo a Deus. Então, se você quer viver uma vida progressivamente nesta vida, tem que ter ordem e progresso mesmo. Primeiro nos organizar, ver os nossos conceitos e preceitos, para saber se estamos na direção com Deus, para saber se estamos na direita com Deus, se vamos morar no céu. Não se iluda com as coisas desse mundo, que aparentemente parece ser bom, mas o fim, a Bíblia diz que é a morte. Então entendemos que temos que entregar a nossa vida para Deus. O que Jesus Cristo veio fazer nessa terra não foi um simples teatro. O que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário não foi uma representação comum. A Bíblia diz que pelo amor de Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que morresse naquela cruz por todos nós. E após sua morte e ressurreição, Jesus voltou aos céus e enviou entre nós o Espírito Santo. E após o Espírito Santo está aí, que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que convence o homem para poder vir, para congregar, para adorar a Deus, para exaltar o seu santo nome. Entenda uma coisa, um dia nós partiremos. Eu não estou falando no singular, eu estou falando no plural. Um dia nós vamos partir dessa vida para outra e vamos se encontrar com Deus. Agora, a sua história nesta vida, você tem uma história linda, desde o teu 0 ano de idade
até a hora em que você partir dessa vida para outra, você tem uma história para fazer para Deus. Mas Satanás tem te iludido. Você tem entrado por caminhos. Não, vou por aqui. E Deus tem uma história para você. Agora, qual será o último capítulo da tua vida? Um final feliz ou um final infeliz? Mas se você quiser ter um final feliz, entra na direita com Deus. Agora, se você quiser tiver um final infeliz, vai ficar na esquerda mesmo, porque só vai para o céu aquele que entrar na direita com Deus. Aleluia, glórias a Deus. Nós estamos vivendo nessa vida cheio de capítulos, cena do próximo capítulo. Hoje é uma prova, aí amanhã já é outra, aí passamos aquele momento, virou outro dia, e a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Aí aquele final tão bom, mas continua vindo aflições, continua vindo momentos, sabe por causa de que nós somos seres humanos, vivemos nessa vida e temos que entender, se uma vez morremos para o mundo, temos que viver para sempre para Deus. É ordem e progresso mesmo, é organizando a vida mesmo, é sabendo se vamos para os céus, fazendo prova de Deus, fazendo prova do Espírito. Entendemos que temos que, meu Deus do céu, temos que exaltar a Deus a cada dia, para que nós não possamos ser rejeitados por Deus no último dia. Muitas pessoas, quando chegar lá no céu de glória, umas vão ser rejeitadas, ainda vai ter a cara de pau de falar ainda, não sei nem se vai ter óleo de peroba na cara, mas eu só sei de uma coisa, ter a cara de pau de falar, Senhor, no teu nome nós profetizamos, Senhor, no teu nome nós falamos mistério, curamos, agora o Senhor nos vai rejeitar? E Deus vai falar abertamente, ordem e progresso. Ilustração para você entender, não vai falar que eu estou sendo um herege. Você organizou a minha vida, na sua vida não organizou. Quantas vezes eu enviei o profeta até você dizendo, ordem, bota a tua casa em ordem, porque senão brevemente virei até ti e tirarei o teu castição. Aleluia, glórias a Deus. Aí é a hora que entra Deus em cena. O homem já está saindo de cena, porque a sua parte já é um final muito triste. Mas entenda uma coisa, enquanto a vida, há esperança de salvação. Enquanto a vida tem como colocar a casa em ordem, que é a casa espiritual, ordem e progresso. Nessa tarde o Brasil vai dar uma andadinha mais para frente espiritualmente, porque entendemos, se o Senhor mesmo é do Brasil, se Deus é do nosso Brasil, todos os brasileiros têm que se converter. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Eles dizem aí, não, o Brasil é de Jesus. Eu só creio quando todos os brasileiros assim se converterem. Porque no arrebatamento da igreja vai ser poucos brasileiros que vai subir. No arrebatamento da igreja vai ser poucos americanos que vai subir. No arrebatamento da igreja vai ser poucos africanos que vai subir. Meu Deus do céu, no arrebatamento da igreja poucos argentinos vai subir, poucos mais países vão subir. De cada país, que eu esqueci o restante agora, a geografia falhou aqui na mente. Mas vamos lá então, para que você possa entender, de cada país, de cada nação, você entenda que vai sair poucos dali que vão para os céus. Nem todos subirão, nem todos estão na mesma graça, nem todos estão agarrados com Deus. A metade, quando a Bíblia diz que muitos foram chamados e poucos foram escolhidos, sabe o que quer dizer? Que são poucas pessoas que vão para os céus, mas haverá um tempo que aqueles que não vão subir vão ficar assim, meu Deus do céu, como pode? Eu tive a oportunidade, uma vez falaram para mim desse Deus, e eu não queria acreditar, agora é tarde mesmo, porque o tempo agora é se entregando para Deus, para morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Isso é só introdução, não entramos nem na mensagem ainda. Isso é só introdução para você, mas vamos lá então a leitura da palavra de Deus com o seguinte tema, ordem e progresso.
A Bíblia diz aqui no título, a rebelião das nações e a vitória do Messias. Entendemos que Jesus Cristo tem sido um problema para muitas nações, mas para aquele que assim o aceita de coração, meu filho, a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quantas pessoas que não aceitam Jesus Cristo, quantas pessoas que dizem que isso é coisa do passado, quantas pessoas que dizem até essa seita diabólica que anda por aí, não, é isso, é aquilo outro, querendo desfazer do nome de Jesus. Mas entenda uma coisa, não existe outro meio para ir para os céus. Ainda que a rebelião das nações se levante contra Cristo, Cristo sempre vai ser vitorioso, conforme o título aqui, que diz, a rebelião das nações e a vitória de Cristo. Mas se as nações não se organizarem, não entrar em ordem e progresso, aceitando a Jesus Cristo e botando a pouca vergonha para sair fora de suas vidas, elas nunca chegarão aos céus. O homem pode buscar até querer ir para Marte, querer fugir de Deus, mas haverá um tempo que a Bíblia diz, está escrito lá em Apocalipse, revelação de Jesus Cristo dos últimos tempos, das coisas que brevemente hão de acontecer, que os homens pedirão para os montes cair sobre eles. A Bíblia diz que eles vão ficar tão desesperados quando baterem de frente com Deus e com a ira de Deus, que João Batista já nos alertava acerca disso. João Batista já falava em uma de suas pregações, dizendo, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Irmão, nesse tempo atual, nesses tempos desse século, tem que se levantar um monte de geração de pregadores que preguem igual João Batista. Sabe por causa de quê? A hora em que chegar lá, a Bíblia diz que os homens, os grandes, todos vão ficar desesperados na hora em que olharem para Deus e a ira de Deus. Sabe por causa de quê? Eles vão olhar assim, como pode? Aquilo que a gente achava que era maluquice, que era fanatismo, é realidade. Deus verdadeiramente existe agora. Agora é a hora do juízo e da justiça de Deus. Porque Deus deu oportunidade. Desde o início da criação, chegou o nascimento de Jesus, morte e ressurreição, Jesus foi para os céus, enviou o Espírito Santo bate aqui, bate ali nos corações, querendo fazer morada, e os homens preferem mais as coisas desse mundo do que querer as coisas de Deus. Todas as nações, Deus está trabalhando nos 4 cantos do mundo para que os homens cheguem a seu arrependimento de várias maneiras, de diversos jeitos. Mas tem um porém: quando o evangelho chegar nos 4 cantos do mundo, aí virá o fim que quer dizer o princípio do arrebatamento da igreja, aonde todos aqueles que perseveraram até o fim vão morar no céu. Meu Deus, quantas pessoas que naquela hora vão ficar desesperados. Aviões caíram dos céus, trens descarrilhados dos seus trilhos, carros desgovernados, motos caídos no chão, navios naufragaram. Que é isso? Que é isso? Arrebatamento da igreja, aonde um povo que uma vez perseverou pregando o evangelho em todos os meios de comunicação, e aqueles que assim não quiseram ouvir, não quiseram botar a sua vida em ordem para poder ter o progresso, ficaram para trás. Alegria para quem foi e tristeza para quem ficou. Aleluia, muita gente pasmado. Cadê meu parente? Cadê fulano? Cadê cicrano? Meu Deus do céu, eu tive a oportunidade de botar minha vida em ordem para ter um progresso muito grande espiritual. E o que eu fiz? Eu vivi para este mundo, esqueci de Deus. Eu estava na igreja e pensei que ia para o céu. Aleluia, glórias a Deus. Há um esfriamento espiritual, aonde aquele que assim quer desculpa para se desviar usa isso. Para que eu vou para a igreja? Por causa de fulano e cicrano, está fazendo isso, aquilo, outro. Para que eu vou? Tu vai para a igreja porque a tua alma necessita de salvação. Entenda isso. Não olhe para a vida de ninguém. Olhe para a tua alma que está desesperado, querendo se salvar, porque a tua alma não quer queimar no inferno. Entenda uma coisa: não haverá desculpa.
Não adianta querer chegar lá em cima com cara de Maria arrependida e dizer: Senhor, eu não me salvei por causa do fulano, deu escândalo. Mas tu não entendeste que a salvação é individual. Tu não entendeste que tinha as Sagradas Escrituras. Tu podia ler, mas Senhor, ninguém me ensinou. Larga de ser mentiroso. Tinha rádio lá, tinha televisão, mesmo tirando a visão em algumas partes, mas em outras tinha programa evangélico. Em alguns canais tinha todos os meios de comunicação, tinha jornal, tinha folheto, tinha pregadores. Mas você fechou o coração. Quantas e quantas vezes eu bati a porta e você não quis ouvir? Enviei até um pregador para falar: bota a vida em ordem para poder ter progresso, senão não vai chegar ao céu. Aleluia, glórias a Deus. No versículo 1, irmão, olha o que diz aqui, ó. Porque se amontoam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Sabe o que quer dizer isso? Eles ficam imaginando tanta coisa, tanta melhoria para este mundo, tanto isso, tanto aquilo outro, mas só vai haver solução para isso. Sabe qual é a solução para todas as nações? Vai ser destruição do mundo. Está escrito em Apocalipse que este mundo vai ser destruído por causa da filopia do pecado, que o cheiro da narina dos pecados está nos quatro cantos do mundo, e Deus um dia vai destruir esse mundo, e vai fazer novos céus e nova terra. Aí fica aquela pergunta no ar assim: mas irmão, o que eu estou fazendo ainda nessa vida? Por que eu vim parar neste presente século? Por que eu não vim na época de Abraão? Por que eu não vim na época de Isaac, na época de José? Por que eu não vim na época de Jó? Por que eu não vim na época de Davi? Irmão, por que eu não vim na época dos profetas do passado? Por que eu não vim na época de Jesus, que seria mais fácil ouvir o Evangelho? Mas não, Deus permitiu ouvir nesse presente século, irmão. Por quê? Porque este era o século para você vir. A Bíblia diz que antes de nós nascermos, Deus já nos conhecia. Deus sabia quem nós íamos ser. Entenda uma coisa: ou você se levanta agora para ser pregador da verdade, toma jeito na vida, bota a vida em ordem para ter um progresso muito grande espiritual, ou então você vai perder uma das maiores oportunidades da vida, que é pregar o Evangelho e ganhar alma para Jesus. Interessante que Satanás está botando freio em muita gente, irmão. Sabe como? Tu saiba pregar, tu sabe fazer isso. Aqueles que não fazem, começam a querer impedir. Aqueles que não querem pregar, que proíbe até a pessoa de ler a Bíblia, dizendo: não, para que falar da Bíblia? Todo mundo conhece. Aí quer botar um freio em você, quer botar um freio em mim. Entenda uma coisa: ninguém pode frear o homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Porque como estamos pregando o Evangelho da verdade, anunciamos que Deus já vem aí e vai enviar Jesus Cristo para nos buscar. Mas entendemos que aqueles que não fazem, não deixam nem quem quer fazer, quer entrar na frente, vai arrumar um problema com Deus. Vai arrumar, porque tudo que nós falamos, dizemos, e aonde nós estamos passando, Deus está confirmando na sua palavra. Deus está, meu Deus do céu, entenda uma coisa: estamos vivendo a última história da face da terra, aonde vai vir o prenúncio de alguns acontecimentos ainda. Entendemos que nós somos a última geração de crentes nessa vida. Concernente, o pastor Ricardo falou um detalhe muito importante em uma de suas prelações ou pregações. Entendemos que ele dizia ali: a última geração de crente, última geração de profeta, geração de pregadores, cadê vocês? Aí eles ficam: não precisa mais disso não, irmão. Tem os pastores, tem os bispos, eles podem ensinar. Mas se está havendo um freio na igreja de Jesus Cristo, Deus vai quebrar esse freio para cumprir a fase final, a hora final, e para a trombeta tocar lá nos céus, e Ele vir buscar o seu povo que perseverou até o fim. Entenda uma coisa: os anjos queriam vir, Deus não deixou. Creio que mais alguém lá no céu queria vir, Deus não deixou. Deus falou: tem o do presente século, tem aqueles do ano de 2005, eles estão lá para pregar. Mas Senhor, tem uns que estão dizendo até que não precisa mais pregar, deixa que nós vai lá, o anjo insistindo com Deus. Deus falou: não vai não, tem lá o pastor, o presbítero, o obreiro,
Se eles não quiserem pregar, eu levanto até quem não tem nome para pregar, mas eles vão pregar. Se aqueles que não tem nome para pregar, eu levanto a jumenta. Se a jumenta também não quiser entrar na história de novo, as pedras vão clamar. Se as pedras não quiserem clamar, aí não tem jeito. Aí vocês descem para pregar mesmo. Mas entenda uma coisa, antes. Quer descer lá? Quer? Quero, Senhor. Então tá bom, vocês vão descer. Vamos descer, Senhor? Para quê? Para pregar? Não. Para tomar conta da minha filha e do meu filho. Para se cumprir o que está escrito em Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme, os livra e os guarda do mal. Agora, fala que eu estou falando coisas da minha cabeça. Fala que eu estou falando coisas do acaso. São as coisas espirituais. As coisas espirituais de Deus se discernem espiritualmente. Se não for pelo Espírito, tu nunca chegarás aos céus. Ordem e progresso. Hoje o Brasil dá uma andadinha mais para frente. Daqui a pouco eu solto o hino nacional. Mas vamos lá então, entendendo a palavra do Senhor, que diz assim: os reinos da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Entenderam que Jesus Cristo, quando veio da sua glória, ele assim andou por este mundo, pregou o evangelho, anunciou até o fim, até na hora da sua morte, aonde estava sendo crucificado dois, um à direita e o outro à esquerda. Então somente um falou assim: Senhor, quando entrarem no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus Cristo falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi salvo na mesma hora. Entenda uma coisa: o outro que não quis se arrepender, antes ficava blasfemando, está queimando no inferno uma hora dessa, porque tinha a última oportunidade ali na vida, e ele não quis aproveitar. Assim são muitas pessoas, tem muitas oportunidades na vida, e tem às vezes a última, e não quer aproveitar, não quer vir para cá. Não, o mundo é melhor, eu tenho que curtir, rapaz. Que negócio, quando eu ficar velhinho, aí eu vou para lá. São mais de 8 anos dentro da casa do Senhor. Quando Deus me chamou, eu tinha de 19 para 20 anos, quando Ele me chamou para vir para a sua casa. E até o dia de hoje, eu não tenho me arrependido de estar na casa do Senhor. Passamos por luta, passamos por tribulação, por vento, mas o Senhor tem sempre segurado nas nossas mãos. O Senhor tem sempre nos sustentado, sabe por causa de quê? Eu tenho observado os mandamentos de Deus, eu tenho observado a palavra do Senhor. Eu não sou papagaio para ir pela cabeça dos outros. O que os outros falam, eu ficar imitando. Eu tenho que ter certeza se está escrito. Se está escrito, eu aceito. Se não está, eu repreendo em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Porque a palavra do Senhor assim já nos advertia, dizendo: um povo, e o meu povo, está sendo destruído, porque lhe faltou conhecimento. Se você for ler lá, onde diz essa passagem, os sacerdotes não estavam mais querendo ensinar. Os sacerdotes não estavam mais ensinando aos povos. Eles tinham se esquecido de Deus, se agarraram às coisas material. E quando isso acontece na vida do ser humano, Deus começa a ficar irado. E João Batista já advertia, dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Em outras palavras, ordem e progresso. Bota a tua vida em ordem para ter um progresso grande espiritual. Aleluia, glórias a Deus. Então entenda uma coisa, versículo 4 diz: aquele que habita nos céus se rirá, e o Senhor zombará deles. Quantas pessoas que pensam assim que é alguma coisa, só porque tem conhecimento, tem isso, tem aquilo outro, mas não tem a Deus. O dia que partir dessa vida para outra, fica tudo para trás. Você já ouviu falar de algum morto que levou alguma coisa consigo lá para o além? Que eles dizem por aí que é além. Mas eu digo que é eternidade. Uma vez salvo nessa vida, passou dessa vida para outra, vai para os céus. Agora, uma vez nessa vida sem salvação, passou dessa vida para outra, queima no inferno. Entenda uma coisa: você nunca ouviu falar de pessoas que levaram o que tinha. A Bíblia diz que nu nós viemos e nu nós retornaremos. Irmão, como que eu vim nu? Você nasceu com roupa? Nasceu? Não nasceu. Ah, mas está enroupado, quer dizer, está cheio de roupa. E agora? Partir dessa vida para outra, mas me enterra com roupa, e aí? E a tua alma? Hein? A tua roupa fica lá no caixão.
E o tempo de decomposição do corpo vai passando. Aí fica o osso. Depois do osso vem o pó. E depois ao pó, sabe o que acontece? Sabe? A Bíblia diz que do pó nós viemos, ao pó nós retornaremos. E nós vamos prestar conta a Deus. Entenda uma coisa. Deus, Ele dá oportunidade para todos os seres humanos em vida. Mas há um tempo de Deus para todos nós. Um tempo dentro de um tempo que Deus nos deu, desde o nosso 0 ano de idade até a hora em que nós partimos dessa vida para outra. Agora só cabe nós, a nossa vida, a gente escolher que nós vamos ter um final feliz, fim, ou se nós vamos ter um final infeliz, fui. Aí você escolhe. Em outras palavras, para você entender, você é um direitinha ou você é um esquerdinha? A Bíblia diz que à direita vai ficar as ovelhas, à esquerda vai ficar os bodes. Ih, meu Deus do céu, lembrei. Entenda uma coisa. Ovelha sem pastor não é ovelha, é bode. Você que anda por aí, não precisa de pastor não precisa não, é? A Bíblia diz que os pastores... você daqui a pouco vai pegar para isso também. A Bíblia diz que os pastores vão apresentar as ovelhas a Deus. Eles vão ser os últimos a entrar. Como assim, irmão? Vai ter que prestar conta de uma por uma. Porque se Deus assim o honrou, consagrando como pastor, é para você honrar a consagração que você teve, alimentando as ovelhas, para que elas possam se saciar e morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Então entendemos uma coisa: Jesus Cristo é o nosso sumo pastor. Mas nós temos que entender uma coisa: o evangelho da verdade alimenta a pessoa. Mas quando o evangelho é pregado dentro da direção e do Espírito de Deus, entendemos que para ter ordem e progresso, para que o Brasil dê mais uma andadinha para frente espiritual, vamos lá então, temos que a cada dia se apartar das coisas que nos separam de Deus. Temos que a cada dia exaltar o nome do Senhor. Temos que a cada dia se entregar para Ele. E saber que nesta vida um dia nós vamos partir. Mas eu até entendo que muitos têm trilhado caminhos errados por causa de mau testemunho de muitos que estão na frente de alguma coisa. Mas entenda uma coisa: isso não é motivo para se afastar de Deus. Antes de você tomar essa atitude, ou você já ter tomado, examine-se você a si próprio, dizendo assim: o que Deus fez para mim largar Ele? O que Jesus Cristo fez para mim se desviar? Foi por causa daquele homem lá, por causa daquela mulher que deu um mau testemunho, larguei a Deus? Isso não é motivo para se largar, para sair da igreja e ir para o mundo. Quando chegar lá no céu, isso não vai ter desculpa. Você dizendo para Deus: não, Deus, eu me desviei por causa de fulano e ciclano, principalmente por causa do sacerdote que não estava dando testemunho, eu fui para o mundo. Deus vai falar abertamente: isso não é desculpa para largar a Deus, isso não é desculpa para sair da igreja. Meu Deus do céu, tem igreja para todo tipo de gosto e para todo tipo de gente. Então entenda uma coisa: você pode escolher um lugar para você agregar ou congregar. Se o pasto onde você está não está verdejante, se o pastor onde você está congregando não está te apacentando bem, eu te dou um conselho: entre ir para o mundo e continuar nessa igreja, vá para uma outra igreja. Que é isso, irmão? Vá para uma outra igreja, porque a tua alma depende de salvação e não quer queimar no inferno. Aleluia, glórias a Deus. Organize ordem e progresso. Mais uma andadinha espiritual o Brasil vai dar para frente. Nem todos os brasileiros irão para os céus. Só vai para o céu lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não se iluda. Se disseram para você que Deus só quer o coração, isso é uma grande mentira de Satanás. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração, e quem o conhecerá? Mas como eu vou saber, irmão? É fácil. Medite na palavra do Senhor, caminhe para a igreja, seja batizado, pregue o evangelho e logo, logo o Senhor te levará para a glória.
Aleluia, glórias a Deus. Mas não perca a tua salvação. A tua alma está desesperada, porque a tua alma tem ciência. Se morrer sem Deus, queima no inferno. Agora, se tiver com Deus, mora no céu. Mora no céu. Vai morar eternamente do lado de Deus. De diversas vezes, Deus tem usado os seus servos, seus profetas, para advertir e alertar todos os seres humanos. Porque o lado espiritual é coisa séria. É muito mais sério do que se pode imaginar. Quando Deus nos tirou lá do mundo para a igreja, eu vivia lá no mundo. Tinha meus cabelão grandão. Ah, você vai saber agora, né? Vai rir um pouco. Tinha meus cabelão grandão. Tinha um brincão na orelha. Andava de bermuda. Andava todo light, à vontade. Vivia todo final de semana em baile funk. E achava que estava curtindo a vida. Mas se não fosse as misericórdias de Deus, uma hora dessa devia ter morrido num dia desse da vida e tinha ido direto para o inferno. Mas entenda uma coisa, Deus me deu oportunidade e dá também oportunidade para você. Eu achava que estava curtindo no mundo, mas um dia, se eu não tivesse com Deus, eu ia partir dessa vida para outra, ia prestar conta a Ele. O meu pai partiu no meu início de conversão. Ele chegou e mandou eu escolher. Falou, não, você escolhe ficar na igreja, ou então você pode se retirar daqui. E eu falei assim, tive que pensar rápido. Início, convertido, novo convertido, escutando uma palavra dessa, conhecia pouca Bíblia, não conheço como eu conheço agora, e tive que escolher rápido. E eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, o negócio é o seguinte, agora eu encontrei a verdade, saí da igreja geladona, pensava que para encontrar Deus tinha que acender 500 velas, uma de 7 dias grandona, esperar terminar os 7 dias para acabar, e assim achando que ia ter consolo de Deus. Mas agora eu encontrei o Deus verdadeiro. E tenho, porém, antes de eu te dar a decisão, vou te dar um testemunho. Antes de eu ser cristão, eu vivi em bailes funk. Hoje, 10 horas já estou dormindo em casa. Antes de eu ser cristão, eu chegava de madrugada e às vezes nem sabia se ia voltar. E o Senhor tinha ciência disso. Hoje eu estou em casa mais cedo. A igreja mudou a minha vida. Quer dizer, Jesus Cristo que está na igreja me mudou. Mudou todo o curso da minha vida. Será que não dá para o Senhor enxergar isso? Mas entenda uma coisa. Já que o Senhor mandou eu decidir, eu vou decidir agora. E ele, já sei, né? Vai sair da igreja. Aí eu falei para ele, não, de Jesus eu não largo nunca. Estou largando tudo, estou saindo. Já escolhi. Quando eu falei aquilo, ele ficou desesperado. Ele não achava que eu ia dar aquela decisão. Ordem e progresso, quer dizer, organizando a vida, tendo convicção do Deus que serve, sabendo que esse Deus é tremendo e grande, que nunca vai desamparar os seus filhos, ainda que seu pai e sua mãe vos abandone, Deus nunca vos deixará. Aleluia, glória a Deus. Quando eu falei isso, ele endoidou. Aí ele falou, não filho, faz o seguinte, eu achei que você não ia sair. Quer dizer, eu achei que você ia largar a igreja, mas já vi que você está levando a sério. Eu já vi que esse negócio é sério. E eu falei para ele, pai, é mais sério do que se pode imaginar. Porque o dia que se o Senhor partir dessa vida para outra, e Deus te perguntar, por que eu vou deixar o Senhor entrar no céu? O que o Senhor vai dizer para Deus? E ele, não sei, filho, porque até agora não me ensinaram. Então entenda, eu encontrei o caminho correto. Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, para nos dar a vida eterna, para que nós possamos morar nos céus. Mas isso não me ensinaram também. E tem mais, Jesus Cristo não está naquela cruz crucificado, porque Ele ressuscitou. Aí ele olhou assim, como pode? Eu não sabia disso, nunca me ensinaram. Eu falei, claro pai, só botavam vela na sua mão e mandavam o senhor caminhar muitas milhas para poder solucionar o seu problema. E quem soluciona o problema do ser humano é Jesus Cristo, quando o ser humano se entrega para Deus. E comecei a pregar para ele. Daqui a pouquinho ele falou assim, filho, faz o seguinte,
Pega aquelas velas, porque você está na direção de Deus. Você agora encontrou o futuro. Você encontrou agora a realidade. Isso é certeza de convicção, irmão. Quando você não nega o teu Deus por nada, Ele faz as coisas que parecem que não são começar a acontecer no âmbito espiritual e no sobrenatural. Aí o meu pai chegou e falou assim: faz o seguinte, arranca todas aquelas velas de lá. E eu falei para ele: deixa eu aproveitar o gancho e quebrar aquelas imagens também. Ele: faça o que você tiver que fazer, Deus é contigo. Eu fui lá, irmão, é agora. Fui correndo lá, peguei um porrete grandão, falei: não vou fazer isso não, vou devagarzinho mesmo. Deus já deu vitória. Peguei a vassoura, saí jogando tudo no chão. Aí peguei aquela estátua assim que estava lá, grandona dele, que ele falava que dava sorte, só vivia tribulado, nunca teve paz. Peguei, joguei no chão, quebrei também, montuei dentro de um saquinho e joguei fora. Ele falou: filho, a gente não vai ser amaldiçoado não. Eu falei: não, agora que a bênção está chegando no nosso lar, agora que Jesus está entrando, agora vai haver paz, porque Jesus vai habitar aqui. Aleluia. E quantas pessoas estão sendo ensinadas erradamente, quantas pessoas que parecem que estão recebendo o ensinamento correto, mas não estão. Por isso medite na palavra de Deus, para você não cair no engano e no erro de doutrina. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz que haveria tempos que os próprios demônios iam vir ensinar erro de doutrina, usando pessoas desligadas. Por isso você tem que entender, observando a palavra de Deus, para que eu pudesse tomar aquela atitude e não negar o meu Deus. Porque quantas pessoas negam? Quantas pessoas: não, é verdade mesmo, você é expulso de casa. O que é isso? Não, então faz o seguinte, eu vou largar. E fica de falsidade. Deus não faz a obra. Deus não faz a obra. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas tem que crer, tendo convicção, mesmo que pague o preço, mas Deus vai te dar vitória. Aí o que aconteceu? Deus começou a trabalhar, irmão. Deus começou a trabalhar. Mas primeiramente, ordem, para depois vir o progresso. Se Deus te organizou, botar a tua casa em ordem, ver os teus conceitos e preceitos, faça isso, e o progresso espiritual vai vir grandemente na tua vida, e o Brasil vai dar mais uma andadinha espiritualmente, porque quando mais um homem e mais uma mulher se desperta espiritualmente para o ministério de glória, nós vamos a se juntar às brasas para arrancar as almas da mão de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Essa é a mensagem dessa tarde. Que Deus possa falar mais forte ao seu coração. Entenda, vá até o fim. A vitória não está no começo e nem no meio, está no fim. Está no fim. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão, mas quando assim nós fazemos a obra do Senhor e se entregamos para Ele. Último versículo para fazer o fechamento, que na partezinha final diz: bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Confia em Deus, e Deus assim concederá o que deseja ao teu coração. E que Deus possa falar mais forte contigo e te iluminar a cada dia, para que você possa entender que verdadeiramente o nosso Deus é real e verdadeiro, e está pronto para fazer a obra na vida de todos os seres humanos. E que Deus possa te abençoar a cada dia.